Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Momento da Palavra nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos ser, eu e você, abençoados com a compreensão da Palavra de Deus. Muito bem, e como eu falei logo no início, nós leremos hoje mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo que nós leremos hoje é o capítulo de número 33, capítulo 33 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo dessa gente que está comigo. E disse ele: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. E Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar de Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um texto do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. E como eu tenho dito, de todo o texto bíblico, todo o texto bíblico ele encerra grandes verdades. E este não é
não é diferente. Ele contém de fato grandes verdades e verdades importantes para a vida do cristão. Veja, o texto, até um texto relativamente curto, em comparação com os textos dos últimos capítulos anteriores, o 31, 32, por exemplo, é um texto relativamente curto, mas ele tem verdades importantes que eu quero destacar algumas delas. Veja, o texto diz que, de fato, Jacó, Leia, Raquel e todo o povo que estava com ela se encontraram com Esaú, irmão de Jacó, e ao contrário do que Jacó temia, Esaú não estava irado com ele. Os dois se abraçaram, se beijaram fraternalmente e conversaram. E Esaú perguntou: todo esse pessoal que você mandou na sua frente, nós falamos que na leitura do capítulo anterior, nós falamos que Jacó tinha mandado os seus servos com parte do seu rebanho para dar de presente para Esaú, para ver se aplacava a ira que Jacó supunha que Esaú estava dele. Então Esaú perguntou: para que serve, né? Por que você mandou todos esses rebanhos à sua frente? Aí ele respondeu aquilo que de fato ele tinha pensado: eu mandei para poder aplacar sua ira, para ver se achava graça aos seus olhos, ou seja, se você me perdoava, se você me amava. E ele disse: olha, mas esses presentes eu quero dar de qualquer forma, mesmo você tendo me abraçado aqui, eu vi que você não está irado comigo, mas eu quero dar. E Esaú ainda questionou, disse: não preciso, porque eu tenho bastante, Deus também me abençoou bastante. Mas Jacó insistiu, disse: não, aceite, né? E aí ele terminou aceitando. Esaú depois, ele quis seguir com Jacó, disse: vamos então seguir, nós seguiremos juntos. Mas Jacó, ele sabia desde o início que o caminho dele, Jacó, não era o mesmo caminho de Esaú. Desde lá atrás, nós falamos nos capítulos anteriores que Jacó, ele tinha um coração mais próximo de Deus, ele era mais sereno, ele era mais tranquilo, ele era mais da paz. Esaú já era um caçador, temperamento forte, instinto forte, mais coração mais afastado de Deus. Nós vimos isso em capítulos anteriores, e se você não viu os capítulos anteriores do Momento da Palavra, procure aqui, você vai encontrar facilmente aqui no nosso canal todos os capítulos do livro de Gênesis. Na leitura que nós estamos fazendo, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, você encontrará facilmente as leituras dos capítulos e os seus comentários aqui no nosso canal Preceitos de Fé. Então, nós comentamos que Esaú tinha um coração mais afastado de Deus, tanto é que ele desprezou a primogenitura. E eu já expliquei também em capítulos anteriores todo o significado de primogenitura para aquela cultura daquela época, inclusive o significado diante de Deus. Muito bem. Então Jacó sabia que os caminhos deles não eram os mesmos, apesar de serem irmãos gêmeos, inclusive, né, nasceram juntos. Mas ele sabia que os caminhos deles eram diferentes. Então Jacó disse: não tem como eu seguir você, porque o meu gado vai morrer, aqui tem muita criança, né, e vai sofrer. Então Esaú disse: não, então eu vou deixar uma parte do meu povo com você, que vai lhe ajudando. Disse: não, também precisa não, o que importa para mim é que eu ache graça aos seus olhos, que você me perdoe, que você não tenha mais ira contra mim. E aí concordaram. Esaú seguiu o seu caminho, e diz o texto que Jacó partiu para um local que depois foi chamado de Sucote. Inclusive é o nome de uma das festas do povo judeu até o dia de hoje, a festa de Sucote, a festa das cabanas. Muito bem. E aqui
há um detalhe muito importante que está relacionado com os capítulos anteriores que já lemos aqui no momento da palavra. Veja, eu falei lá atrás que quando Jacó foi enviado por sua mãe e por seu pai para a casa de Labão, Jacó, no caminho, ele tem um sonho com a escada, né? Com a escada. Eu falei, inclusive, que a escada representava também a mediação de Jesus entre o homem e Deus. Eu expliquei isso nos capítulos anteriores. E ele sonhou com a escada, e eu expliquei toda a significação desse sonho. E quando despertou, ele fez um voto com Deus. Isso está lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. Nós já lemos, já comentamos aqui. Veja, no capítulo 28 do livro de Gênesis, é o seguinte: Jacó faz um voto com Deus. E diz, no versículo 20, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Veja, ele fez um voto com Deus. Disse: olha, Senhor, se o Senhor me guardar nessa viagem, me der condições de comer, me der condições de vestir, e me der condições também de voltar à casa do meu pai em paz, o Senhor será meu Deus. Veja, até aquele momento Jacó não tinha em seu coração, embora fosse, como eu já falei, o coração de Jacó era mais próximo de Deus do que o de Esaú, mas ele não tinha ainda o Senhor como o seu Deus. Era uma pessoa correta, era uma pessoa que seguia a vontade de Deus, mas ainda não tinha tido essa convicção de que o Senhor, em seu coração, de que o Senhor era o seu Deus. Então ele fez seu voto: olha, se o Senhor me fizer isso, me garantir a ida e a vinda em paz, então o Senhor será meu Deus. Muito bem, isso a gente viu no versículo 28. Nós vimos no capítulo 28. Nós vimos no capítulo 32, no capítulo anterior, que Jacó passa por uma luta que na Bíblia é descrita como uma luta com um anjo, uma luta com um anjo de Deus. Em algumas Bíblias, eu até citei, que algumas Bíblias têm dizendo que Jacó lutou com Deus. Então, ele passou por esta luta e teve uma transformação. Ele foi transformado em uma nova criatura com essa luta. E em virtude disso, o anjo que estava com ele mudou o seu nome. Ele se chamava Jacó, e o anjo disse: olha, a partir de agora você não vai se chamar Jacó, mas vai ser chamado de Israel. Israel, vai ser chamado de Israel. E eu falei na leitura anterior, no capítulo anterior, que Israel é um nome composto da língua hebraica. Eu já comentei que o Antigo Testamento foi quase todo escrito na língua hebraica, nos seus originais. E eu falei que o nome Israel é um nome composto, Israel, que significa o homem, viu Deus, o homem que viu a Deus. Então ele teve uma transformação interior. Ele teve uma transformação interior como resultado daquela luta, daquele dilema entre o homem carnal e o homem espiritual. Ele teve uma transformação interior. Mudou o nome de Jacó para Israel, o homem que viu a Deus. E aqui, neste capítulo, no capítulo 33, veja, ele demonstra esta mudança. Ele demonstra essa mudança que Deus operou nele.
E é nesse sentido desta mudança que o texto diz no capítulo 32 que ele prevaleceu. Porque aquele homem, aquele ser humano que é transformado por Deus, ele é de fato um vitorioso. Então o texto diz que ele prevaleceu. E aqui neste capítulo, no capítulo 33, ele demonstra esta vitória, esta transformação de Jacó para Israel. Veja, no versículo 19 diz que ele comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ele comprou um terreno naquela região. E o que ele fez naquela região, naquele terreno que ele comprou? Veja, o texto diz no versículo 20: e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Veja, nós vimos antes dele sair para a casa de Labão, ele disse: Senhor, se o Senhor me levar e me trouxer em paz, me der condições de comer e de vestir, o Senhor será meu Deus. E ele foi. Passou 20 anos lá com Labão. Nós vimos isso nas leituras anteriores. Passou 20 anos lá com Labão. Sendo inclusive enganado várias vezes por Labão. Passou 20 anos. Quando voltou, ele desejou encontrar o irmão Esaú. Teve muito medo de Esaú. Passou uma noite em luta entre ele, ser humano, e Deus, entre ele, homem carnal, e o princípio espiritual que havia nele. Eu cheguei a comentar que é um dilema e uma luta que nós vivemos, nós cristãos vivemos no dia a dia, entre a nossa tendência a satisfazer a carne e o nosso desejo de satisfazer o espírito. Cheguei a comentar que Paulo, o apóstolo Paulo, comenta em suas cartas, em suas epístolas, que a carne milita contra o espírito. Então, ele venceu essa luta, transformou-se, Jacó transformou-se, depois de tudo isso, e aqui ele demonstra o resultado da sua transformação. Lá, antes de sair, ele disse: Senhor, se tu me fizeres isso, o Senhor será meu Deus. E aqui ele levanta o altar e chama o altar de o Deus de Israel. O Deus dele, ele era Israel. Dele viria um povo, mas naquele momento o Israel era ele. Antes de sair, ele ainda não era o Senhor de Jacó. Ainda não estava isso gravado no coração de Jacó. Aqui já estava. Aqui ele reconhece, levanta o altar e chamou o altar. Veja, versículo 20 diz: levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então ele diz: agora o Senhor é o meu Deus. Ele assumiu o Senhor como o seu Senhor. Por quê? Porque ele teve uma vida transformada por Deus. Porque ele desejou lutar, desejou prevalecer na luta entre o seu ser carnal e o seu ser espiritual. E de fato prevaleceu. Porque viu a Deus. Porque se entregou ao Senhor e tornou o Senhor o seu Deus. Essa é a transformação que todos nós precisamos passar. Precisamos assumir dentro de nós, com verdade, com sinceridade, que Deus é o nosso Senhor. E com isso, fazendo isso, a nossa vida
é de fato transformada. Quando desejamos isso, Deus age profundamente na nossa vida, nas nossas entranhas, na nossa essência e faz uma transformação tremenda na nossa vida. E a partir desta transformação que nós nos propusemos a atingir, a partir desta transformação, o verdadeiro Deus, o único Deus, passa a ser, de fato, o nosso Senhor. E o Senhor e comandante da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra aqui no nosso canal Preceito de Fé. E se você gostou desse vídeo, clique aqui no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.